Antônio Oliveira da Silva, que irá completar 54 anos no próximo dia 17, é conduzido por agentes penal ao Tribunal do Júri para sentar no banco dos réus, acusado de homicídio qualificado contra a senhora Martinha Pereira César, que morreu com 58 anos de idade. Um crime que chocou a população da região sul do Pará pela forma brutal e cruel com que o acusado cometeu no dia 5 de junho de 2020. Ao lado do banco do réu, o promotor de justiça, assistente de acusação, fez questão de pedir para que a arma do crime fosse exposta. O machado é encontrado por investigadores da Polícia Civil que fizeram os levantamentos no local do crime. Antônio, o réu, ouviu do juiz que presidiu o júri, Dr. Ramiro Almeida Gomes, suas garantias durante e após o julgamento. E indagado sobre sua convivência com a vítima, ele disse que viveu com a mulher de forma harmoniosa. O Machado, ela falou uma coisa, pediu para eu fazer uma nada de expulsão, né? Eu nunca tive maldade. Só um tempo que eu vim trabalhando, eu nunca tive maldade, sempre tive vontade de atrapalhar, e conseguiu. As testemunhas, que na sua maioria eram agentes de segurança pública, policiais civis e militares, que foram os primeiros a chegarem ao local do crime, foram ouvidos e todos reafirmaram que quando chegaram ao local, a vítima já se encontrava sem vida e o acusado não mais se encontrava do local. De imediato nós nos deslocamos ao endereço citado e quando chegou lá, nós pudemos constatar de fato que a vítima já teria entrado em óbito. Após buscas pelo quintal da casa, o machado usado para matar a mulher foi encontrado. Uma neta da vítima, que na época era menor de idade, também foi ouvida durante o julgamento e disse que já pressentia que algo de ruim poderia acontecer com a tia ou com ela, uma vez que tempos atrás sofreu uma tentativa de abuso de Antônio. Foi há anos atrás, eu não teria tentado abusar do mundo. O promotor de justiça, assistente de acusação, sustentou que a vítima foi morta de forma brutal e sem chances de defesa e que Antônio aproveitou que a mulher estava dormindo e a matou com um golpe de machado, sem que tenha havido luta corporal. Para o Ministério Público, o crime, além de homicídio qualificado, também se enquadra como feminicídio, uma vez que Antônio e Martinha viveram juntos por mais de 10 anos. A defesa ela tem que exercer o seu munus, né? Fazer tudo possível, já que garantia constitucional, todos devemos ter direito à defesa, mas não ficou delineado no processo, inclusive a própria lei prevê que há desnecessidade da coabitação, essa foi a tese dele, mas a gente demonstrou, inclusive lemos o artigo, né, da lei da Maria da Penha, que faz, né, e dá o conceito do crime, né, no ambiente familiar e doméstico, e ficou comprovado e o Conselho de Sentença acatou nossas teses, todas as nossas teses foram acatadas e culminou com a condenação do réu. Realmente trata-se de um crime de repercussão que foi cometido de uma forma muito horrenda, né? muito bárbaro, inclusive, mas que hoje a sociedade tucumanense deu a resposta a esse crime, desse feminicídio, onde teve a pena de 20 anos. O Ministério Público vai analisar a sentença proferida pelo Dr. Ramiro e ver se há ainda como recorrer para eventualmente agravar a pena, mas por hora estamos satisfeitos, né? Foi um processo que tramitou de certa forma até rápido e que hoje se concluiu com a condenação do seu Antônio, que vitimou a senhora Martinha. Já o assistente de defesa defende que o crime não foi um feminicídio, pelo fato de o acusado não estar mais convivendo maritalmente com a vítima, e também questionou os depoimentos das testemunhas. Ele disse que ninguém tem provas que a vítima estava dormindo na hora do crime. O defensor do réu, também em seu tempo de defesa, argumentou que o Ministério Público enfatizou o feminicídio pelo fato de que dos 7 jurados, 5 eram mulheres. O doutor bateu aqui em feminicídio porque o nosso júri aqui hoje
são compostos por 5 mulheres. O advogado insistiu em falar especificamente para as juradas mulheres que o crime não se trata de um feminicídio, pelo fato de o acusado não estar mais convivendo no âmbito familiar com a vítima. Não retornou amorosamente com ele, que eu perguntei aqui para a única testemunha que poderia informar. Foi falado aqui que não, eles não voltaram, não. Ela estava lá, ele só deu abrigo para ele, porque ele não tinha onde ficar, mas ela já estava indo embora. Na opinião desse pobre advogado, que está anos depois da promotoria, para mim, o feminicídio foi um retrocesso. Como eu expliquei em plenário, o feminicídio hoje ele foi muito banalizado. Então, assim, a população em si entende que feminicídio é simplesmente matar uma mulher. E não é isso que está na lei. A lei fala que tem que ter o convívio familiar, o seio familiar, o âmbito familiar. Então, eu ainda continuo entendendo que simplesmente matar uma mulher não é feminicídio. Feminicídio é um crime de ódio que foi colocado em 2015, já distante de 2015, para que pudesse diminuir a incidência de homicídios vinculados ao convívio do lar. Eu ainda continuo achando que não foi esse o caso. O promotor chegou até a indagar os 10 anos de convivência dele com a Martinha, como marido e mulher. Estavam separados cerca de 4, 5 meses. Sim, mas quando você já tem a separação, de fato, que nem eles já estavam há 5 meses separados e eles tinham retornado à residência para poder simplesmente conseguir um benefício previdenciário e não tinham se reaproximado com a relação amorosa, não vincula mais o vínculo familiar. Mas esse aí é entendimentos, eu tenho o meu, ele tem o dele, e eu vou continuar batendo nessa tecla, que para mim não cabia feminicídio nesse caso. As discussões entre defesa e acusação terminaram e os jurados definiram a condenação do réu por feminicídio. E o juiz que presidiu o júri deu a sentença e anunciou a condenação do réu com pena de 20 anos, inicialmente em regime fechado. Expostos em face de toda a imputação lançada na presente ação penal, fica o réu Antônio Oliveira da Silva qualificado definitivamente condenado nas sanções previstas no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 4 e 6, combinado com o parágrafo 2º ato, inciso 1º do Código Penal Brasileiro, a pena privativa de liberdade de 20 anos de reclusão. Helena Francisco César Silva, irmã de Dona Martinha, ficou satisfeita com a condenação do réu, mas esperava uma pena maior. Então, esses 20 anos foi dado pela justiça humana. E o resto da sentença é Deus que vai fazer ele cumprir. Um crime brutal igual aquele, eu peço a Deus todos os dias que nunca mais venha acontecer em família nenhuma, Porque ninguém merece passar pelo que nós passamos, E ninguém merece ter a vida ceifada como a minha irmã foi ceifada a vida dela, Então, para nós, a dor continua, aquela saudade toda a vida, mas nós temos agora, sim, pelo menos o alívio de saber que a justiça cumpriu com seu papel, Então, está de parabéns à justiça, daqui de Tucumã, parabéns aos policiais que vieram dar o seu testemunho, Então, a justiça do homem foi feita, Não tão quanto a gente esperava, mas tem as suas burocracias, tem lá as suas defesas, Mas a gente está saindo aqui com a sensação de alívio, sim, do dever cumprido, de que nós sabemos que ele vai ficar preso, vai cumprir, e esperamos em Deus que o promotor consiga mais 5 anos, para que ele pague mais do que ele merece, muito mais ainda.